na primeira carta do apóstolo primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, do versículo 11 ao 14. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura do texto. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, de 11 a 14, parte final desta carta, continuando e concluindo a nossa meditação continuada nesta epístola. 1 Pedro 5, de 11 a 14, diz assim a palavra do Senhor: A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, os saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Irmãos, a realidade nós lemos a partir do versículo 11, mas o nosso texto compreende apenas o versículo 12 ao 14, onde Pedro faz sua saudação final aos crentes para quem ele se dirige. Tudo indica que uma carta que vai ser entregue por alguém que ele chama de Silvano, provavelmente alguém que também cooperou com o apóstolo Paulo nas distribuições de suas cartas. Alguns acham que é uma cooperação, como um secretário, como alguém que escreve, mas o texto indica muito mais de que Pedro apenas faz de Silvano um portador, alguém que vai levar esta carta para distribuir para essas igrejas que o apóstolo Pedro intencionou escrever originalmente, mas por conseguinte se tornaria uma escritura para toda a igreja de Cristo. E o que a gente percebe nessas palavras finais de Pedro é que ele sintetiza, ele resume todos os seus anseios, todos os seus desejos que ele queria expressar para aqueles crentes em sua carta. Sabemos que outra carta será escrita, mas nesta ele resume todo o seu anseio, todo o seu desejo naquilo que alguns vão chamar de a bênção apostólica apresentada por Pedro. A bênção é chamada de apostólica não só porque o apóstolo Paulo a usou, mas porque outros apóstolos também usaram esta fórmula, esta maneira de se despedir ou de se apresentar, fazendo uma referência à Trindade, fazendo uma referência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E aqui nós vemos essa referência sendo feita quanto ao amor, quanto à paz, quanto à graça que advém deste Deus triuno para a sua igreja. Então, as palavras de Pedro são palavras que demonstram o anseio do seu coração quanto àquilo que ele quer para aquela igreja, quer para aquelas igrejas e para todos os crentes, de que a graça, o amor e a paz do Deus triuno estejam na vida da igreja, na vida de cada crente, e como isso deve estar. É o resumo de tudo aquilo que ele ensinou, que ele orientou aqueles crentes, de como eles deveriam viver e proceder neste mundo, principalmente em meio às adversidades e dificuldades. Então o que a gente percebe neste resumo é que ele vai dizer que seu anseio é que os crentes possam viver nesta vida, sustentados pela graça de Deus, praticando e exercitando o amor fraternal e descansando plenamente, experimentando plenamente da paz de Deus que vem para nós em Cristo Jesus. Então a gente percebe esses três aspectos do seu anseio nesta parte final, quando ele vai se despedir dos crentes, dizendo que por meio de Silvano ele faz conhecer o seu desejo. Então o versículo 12 diz assim: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Então, a primeira coisa que ele diz é que, com suas palavras, ainda que
resumindo os ensinos apostólicos, o evangelho de um modo geral, trazendo de forma resumida os pontos essenciais da fé cristã, da fé evangélica. Ele diz que o seu desejo é que os crentes se firmassem na verdade do evangelho, que é o meio que Deus transmite a sua graça salvadora em Cristo. Ou seja, estejam firmes neste evangelho que vocês aprenderam pelos apóstolos e que vocês continuamente se firmem, se fortaleçam nesta graça, na certeza de que há um favor divino dispensado para cada crente, não só na nossa conversão, nosso chamado inicial da fé, mas principalmente para a nossa caminhada. A ideia de Pedro é dizer que há uma manifestação de graça contínua, há uma fonte que precisa ser consultada, que precisa ser visitada por nós, que é a palavra de Deus, que é o evangelho, que vai nutrir a nossa fé, que vai alimentar a nossa fé. Então ele diz: estejam firmes neste evangelho, estejam firmes nesta graça, sabendo que é pela graça de Deus manifestada em Cristo, encontrada no evangelho, que nós temos o auxílio que precisamos, a força que precisamos, o poder espiritual que nós precisamos para a nossa caminhada, o favor de Deus para que tenhamos vitória na nossa luta contra o pecado, na nossa santificação, a graça que vai nos dar comunhão contínua com Deus. Ou seja, nós temos uma concessão do favor divino contínuo para as nossas vidas na palavra de Deus. A ideia do apóstolo Pedro é dizer que os crentes não se afastem do meio pelo qual Deus estabeleceu para transmitir graça e favor para a nossa vida espiritual. Ou seja, precisamos sempre estar em contato com este evangelho, nos alimentando deste evangelho, sendo instruídos por essas verdades, para que a graça que Deus tem para nós em Cristo se manifeste suprindo as nossas necessidades, fortalecendo-nos a cada dia, para mostrar que nós não estamos sozinhos e não lutamos sozinhos na nossa caminhada cristã, que nós precisamos e continuamos com a necessidade de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus, do poder de Deus na nossa vida. A nossa salvação é obra de Deus do início ao fim. Isso significa que, ainda que aquilo que Deus me chama para fazer, eu não posso fazer só, eu preciso de uma graça, de um favor, eu preciso de algo que me ajude a fazer isso. Por isso que Jesus Cristo disse para os apóstolos: sem mim nada vocês podem fazer. Se não houver uma graça especial de Deus, se não houver uma comunicação do favor, do poder de Deus, não há vigor espiritual, primeiro não há vida espiritual, segundo não há manutenção para esta vida, não há capacitação para esta vida. Então, aquele que gerou a vida nutre esta vida espiritual em nós. Então, o anseio do apóstolo Pedro é que os crentes não se esqueçam de que eles são dependentes continuamente da graça de Deus. Um dos nossos problemas espirituais é que nós muitas vezes nos vemos lutando sozinhos e com as nossas próprias armas, queremos caminhar sozinhos, queremos andar sozinhos, queremos realizar sozinhos, e não usamos os meios pelo qual Deus comunica a graça, o poder, o perdão, aquilo que precisamos para a nossa vida espiritual. Nós muitas vezes queremos lutar com as nossas próprias armas e com a nossa própria força. Muitas vezes nos vemos lutando contra o pecado com as nossas próprias armas, com a nossa própria força, achando que o que o Senhor comunicou para nós é suficiente, não precisamos de mais nada. Precisamos continuamente de receber da graça de Deus em nossas vidas. E um dos meios de Deus comunicar esta graça é a sua palavra, é o evangelho, é a pregação da palavra de Deus, e outros meios como a oração, a comunhão dos santos, os meios de graça como os próprios sacramentos. Mas a ideia do apóstolo Pedro é que os crentes não se esqueçam de que eles precisam continuamente buscar da graça de Deus, do favor de Deus, das bênçãos de Deus, do poder de Deus sobre as nossas vidas. E a oração é um desses momentos de nós fazermos isso.
nós expressarmos a nossa necessidade de que a graça de Deus seja derramada em nossos corações, para nos dar força, para nos dar alegria, para nos dar ânimo, para nós servirmos a Deus, para nós termos comunhão com Deus, para nós testemunharmos de Deus, para nós lidarmos com as dificuldades, os desafios da nossa vida, para sermos crentes que honram o nome do Senhor em todas as esferas da nossa vida, para que a graça de Deus nos capacite a sermos verdadeiros cristãos. Então, nós devemos buscar incessantemente a graça de Deus nas nossas vidas, o favor de Deus nas nossas vidas, e encontramos em Cristo. Então, a primeira orientação, que é a sua conclusão, mas relembrando aos crentes de que nós devemos viver nesta vida buscando continuamente na graça de Deus, nos sustentar na graça de Deus. Ele diz: nela ficais firmes. Nós temos tudo o que precisamos para a nossa nutrição espiritual em Cristo, através da sua palavra. Mas ele continua dizendo que devemos buscar sustento espiritual na graça de Deus e, sustentados por esta graça, exercer o amor fraternal, dar frutos, servir. E aí ele diz no versículo 13: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor. A ideia do apóstolo Pedro, com as suas saudações, transmitindo as saudações não só dele, como de crentes de outras regiões. Provavelmente Pedro está em Roma e a referência aqui é Babilônia, provavelmente aquele título de lugar de perversão que geralmente se atribui a Roma, ao Império Romano. Provavelmente é o título que tem na mente do apóstolo João quando escreve Apocalipse, de que Babilônia se refere principalmente àquela cultura hedonista pagã estabelecida pelo Império Romano. Mas a ideia do apóstolo Pedro é que os crentes exercitem, cultivem o amor fraternal como um exercício de fé nos aspectos mais pequenos da vida, nos detalhes da vida, nas coisas que muitas vezes para nós são consideradas insignificantes, como o trato que nós temos uns com os outros, como a maneira de nos cumprimentar, como a maneira de nos saudar. Por que ele faz referência à saudação? Por que ele faz referência à maneira como naquela cultura as pessoas se saudavam, que era se beijando, que era expressando carinho, a aproximação com um beijo, que é uma forma, principalmente dos orientais, se saudarem. Pedro, não acreditamos que Pedro está estabelecendo uma saudação cristã, até porque não foi estabelecido pelos cristãos essa maneira de se saudar. Não foram os cristãos que inventaram o beijo, o ósculo santo. O beijo é uma expressão cultural daquela região, principalmente do Oriente Antigo. Era comum, os judeus também aprenderam a fazer isso, introduziram isso em sua prática. Era comum se saudar com um beijo. Você tem essa indicação em vários textos, em várias histórias da Bíblia, de que essa é uma saudação comum. A ideia do apóstolo Pedro é tomar este exemplo de como as pessoas se saudam, de como elas se cumprimentam, para dizer que os crentes devem expressar o seu amor uns com os outros nos pequenos detalhes da convivência do dia a dia. Quando a gente tem prazer de conviver, quando a gente tem prazer, o toque, o falar, o se dirigir ao outro, são pequenas atitudes que demonstram a oportunidade de nos aproximarmos e criarmos laços. A ideia do apóstolo Pedro é que os crentes cultivem o amor fraternal, pegando os pequenos detalhes da convivência para estabelecer laços, para se aprofundar nas afeições, no convívio no dia a dia. De que os crentes devem cultivar e exercitar o amor fraternal nos pequenos detalhes da vida. E aqui ele cita a saudação. Quando a gente, que é a nossa cultura,
abraça, aperta a mão, que são expressões de afeto, de calor, de carinho. Dificilmente a gente cultiva rancor e ressentimento com quem a gente tem o hábito de expressar afeições e sentimentos. Que a gente abraça demais, que a gente tem uma certa afeição e a gente abraça, a gente aperta a mão. Isso é uma forma da gente expressar carinho, claro, salvaguardando as proporções dos falsos hipócritas. Mas geralmente nós fazemos isso com naturalidade quando a gente cultiva afeição pelas pessoas, carinho, quando a gente busca pelo menos ser respeitoso, busca pelo menos ter uma atitude de civilização. A ideia do apóstolo Pedro é: irmãos, não só saudem uns aos outros, mas cultivem o amor fraternal. É tanto que ele chama o tratamento, o beijo entre eles de santo, ou seja, demonstram que vocês querem cultivar uns com os outros nos pequenos detalhes. Um abraço, um beijo, um aperto de mão seja uma expressão do desejo que nós temos de cultivar uma relação santa, amorosa, verdadeira com aquela pessoa. Essa é a ideia do apóstolo Pedro. É que nos pequenos detalhes nós mostramos qual deve ser a nossa verdadeira intenção ao lidar uns com os outros, de ter uma relação de santidade, de amor, de verdade. Beijo santo é a ideia de que o beijo aí tem o objetivo de passar pureza de sentimento, de intenção, de propósito, que os nossos contatos, nossas relações interpessoais sejam motivadas por um desejo santo de verdadeira união, de verdadeira amizade, não de hipocrisia e falsidade. É coisa interessante, a gente ficou conhecendo expressões de falsidade e hipocrisia em atos de cumprimento com Judas. A gente sempre associa o beijo de Judas a um beijo de falsidade, como se o beijo de Judas por si só fosse a atitude de hipocrisia dele, mas não é. O que Judas fez era comum, mas por que Jesus disse que ele traía ele com um beijo? Porque o beijo de Judas tinha a intenção não só de saudar Jesus, mas de indicar que aquele que ele estava beijando é quem os soldados deveriam prender. Se você ler a história toda contada pelos evangelistas, você vai ver que houve uma conspiração bem armada. Eles armaram com Judas. Eles queriam alguém que indicasse, que mostrasse onde Jesus estava, onde é que poderia achar Jesus. Jesus estava no Getsemane, um lugar escuro, provavelmente com uma forma de indumentária que dificultaria a identificação. Então, qual é o acordo? O que é que Judas tinha que fazer? Judas tinha que dizer aonde Jesus estaria, porque o texto diz que era comum ele ir com os apóstolos orar ali, e ele indicaria quem era Jesus para que ele pudesse ser preso imediatamente. Então, o beijo não era falsidade. O beijo por si só não era falsidade, mas a motivação do beijo era falsa. Ele não queria demonstrar a amizade que tinha por Cristo, o afeto e o respeito que ele tinha por Cristo, mas sua intenção maior era indicá-lo para que fosse ele preso. E é isso que Pedro quer combater no nosso meio, que das nossas expressões, que do nosso contato, que no nosso dia a dia, as nossas relações uns com os outros, não sejamos hipócritas e falsos nas nossas motivações, que os nossos contatos, que a nossa maneira de nos relacionarmos seja pura, santa, verdadeira, seja correta, que nos pequenos detalhes isso fique claro, que nós não estamos mal intencionados ao abraçar efusivamente um irmão, apertar efusivamente a mão de um irmão, que a nossa intenção é de fato cultivar uma relação de irmandade verdadeira em Cristo. Então Pedro diz: saudai-vos de maneira santa, tenha contato entre vós de maneira santa, querendo bem uns dos outros, querendo crescer como corpo, não pensando em si mesmo somente, mas pensando no coletivo,
respeitando uns aos outros, pensando não só na sua santidade, mas na santidade do outro, se importando com os efeitos de suas ações sobre a vida do outro. Então ele diz: sejam sustentados pela graça, exercitem o amor fraternal e experimentem e descansem na paz que vem de Deus. Ele conclui exatamente a parte final do versículo 14: paz a todos vós que vos achais em Cristo. Este é o anseio final do seu coração, que a paz que nós temos em Cristo seja abundante, seja contínua, a paz que nós já recebemos e devemos continuar recebendo. É algo que a gente continua recebendo, essa paz. Primeiro, já temos uma paz reconciliadora com Deus. Cristo já nos deu uma paz que nos torna reconciliados, que nos torna amigos, filhos. O pecado nos tornou inimigos de Deus, o pecado nos separou. Por isso que Jesus é chamado de mediador. É aquele que se coloca entre as partes em litígio para promover reconciliação. Então Jesus, pela sua obra, pelo seu sacrifício, nos reconcilia com Deus. Paulo, inclusive, chama a pregação do Evangelho, chama o ministério da pregação de ministério da reconciliação. O Evangelho que nós pregamos é um Evangelho que chama o pecador a uma reconciliação com Deus em Cristo. Então, nesse sentido, todos nós, como crentes, já gozamos de paz com Deus, porque Ele já não mais nos vê, nem não mais nos trata como inimigos, mas como filhos. Não como alguém que Ele repugna e expulsa, mas como alguém que Ele tem prazer da presença. Ele quer a nossa presença e aceita em Cristo. Então fomos reconciliados, temos paz com Deus. Mas a Bíblia diz também que somos chamados a promover a paz e a experimentar da paz. Nesse sentido, ela é contínua na nossa vida. O nosso coração, quando em plena fé, quando nós recebemos a fé, essa paz de reconciliação com Deus também nos dá uma paz de certeza do perdão e nos dá uma paz de certeza do acolhimento de Deus. Mas a gente pode, ao longo da nossa vida, ter essa paz afetada. Muitas vezes, com o pecado, nós nos angustiamos e muitas vezes nos desesperamos diante da possibilidade de estarmos afastados de Deus. Davi demonstrou a angústia de seu coração quando pecou e disse: Senhor, não remove de mim o teu espírito, renova a alegria da salvação. Ele fala de uma alma perturbada, angustiada, consciente do seu pecado, de que o pecado nos separa e nos afasta de Deus, pelo menos temporariamente, em um certo aspecto da nossa relação com Deus. O pecado ainda pode remover temporariamente a paz de relacionamento com Deus, no sentido de que Ele pode enviar sobre nós disciplina, rejeição temporária pelo que nós fazemos. Então, nesse sentido, a ideia do apóstolo Pedro é que experimentemos da paz na certeza de que, mesmo pecando, encontramos em Deus perdão, que nos dá a paz da certeza de que o pecado pode nos afastar um pouco temporariamente de Deus, mas não definitivamente dele. O pecado pode criar situações de embaraço na nossa relação com Deus, mas não pode nos afastar deliberadamente dele. O apóstolo João fala isso em uma de suas cartas, quando ele diz assim: o nosso coração pode nos acusar, mas Deus é maior do que o nosso coração, que nos dará a paz. A ideia de que na nossa mente, no nosso coração, podemos achar que Deus nos rejeitou deliberadamente, podemos achar que não há jeito para nós, podemos achar até que não somos crentes de jeito nenhum, que não somos eleitos do Senhor, que não fomos convertidos de forma de verdade, mas muitas vezes é apenas o efeito temporário que o pecado causa de guerra, de inimizade contra Deus. E nesse sentido precisamos renovar a nossa paz. Como é que a gente renova a nossa paz? Na fonte graciosa de Deus em Cristo, no Evangelho, que a gente tem a certeza de que há perdão para aquele que se achega a Deus e está em Cristo. Há uma graça perdoadora, há uma graça restauradora.
quando a gente cai, de que aquilo que nós ganhamos em Cristo nunca perderemos, de que o que temos em Cristo, que se somos ovelhas de Cristo, jamais seremos arrebatados, de que aquele amor que já chegou a nós em Cristo, não podemos afastar desse amor, ele não pode ser perdido, que Deus não perde seu amor salvador por nós. Paulo disse isso em Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? Ele vai dizer nada. Essa é a maneira de nós renovarmos a nossa paz quando o pecado tira a nossa tranquilidade, mas também a paz da certeza da providência de Deus diante das aflições, das dificuldades, dos desafios dessa vida. Os problemas, as dificuldades também tiram a nossa paz, nos angustiam, nos abatem, nos desanima. As dificuldades, os problemas dessa vida nos desanimam na nossa caminhada, no nosso serviço cristão. E muitas vezes isso traz angústia, traz desespero. E Pedro diz que a paz de Deus que há em Cristo seja derramada em vossos corações. Que a gente busque a cada dia em Cristo experimentar desta paz que nos dá certeza de que Deus é um provedor para todas as circunstâncias. A paz da certeza que Ele está sob o controle absoluto, de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, de que não há nada que fuja do seu controle, que todas as circunstâncias, as mais adversas, são oportunidades de glorificarmos o nome de Deus, experimentando de sua paz graciosa em Cristo. Mas também Ele nos chama para uma relação pacífica com as pessoas. Quando isso depender de nós, devemos lutar pela paz, no que diz respeito a uma convivência harmoniosa, uma convivência pacífica com as pessoas, sem abrirmos mão dos valores cristãos, sem abrirmos mão da verdade do Evangelho. Paulo diz que depender de nós, convivamos, tenhamos paz com as pessoas, ainda que saibamos que há uma guerra espiritual, há uma guerra ideológica, há uma guerra de valores. Nós não precisamos estabelecer uma guerra física, não precisamos estabelecer uma guerra de convivência. Nós precisamos lutar para vivermos em paz, mas que esta paz seja forjada na verdade do Evangelho. Muitas vezes essa paz não será possível, porque a pregação e a vivência do Evangelho muitas vezes deflagrará, como deflagrou ao longo da história da humanidade, guerras, perseguições físicas, morte aos cristãos. Mas a ideia do apóstolo Pedro é que depender de nós, promovamos paz, mas nunca abrindo mão da verdade do Evangelho. Paz sem Cristo não é paz verdadeira. Paz fora de Cristo é tanto que ele condiciona a fonte dessa paz. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Não há paz absoluta e verdadeira fora de Cristo. Nós saibamos que podemos estabelecer uma relativa paz na nossa relação com os ímpios, mas ela é frágil, extremamente frágil. Por isso que devemos pregar o Evangelho, viver o Evangelho, para que a paz que cultivamos e que semeamos, ela seja semeada em Cristo. Ainda que essa semente da paz não germine no coração dos ímpios, nós devemos ser disseminadores e promotores da verdadeira paz. Mas muitas vezes isso não será suficiente para vivermos em paz. Muitas vezes experimentaremos o ódio que se manifesta em guerra e perseguição. Mas nós devemos mostrar que estamos na fonte da verdadeira paz, Cristo, em um coração pacificado em Cristo, em uma relação pacífica como irmãos em Cristo e com os ímpios naquilo que é estabelecido como meta para nós, como medida para nós, na nossa relação com eles. Aquilo que Deus exige e ordena em sua palavra para nós. Que nós recebamos
os anseios do apóstolo Pedro, que o Espírito aplique em nosso coração, nos sustentando a cada dia com a sua graça, nos capacitando no exercício do amor fraternal e experimentando e descansando a cada dia na paz que temos em Cristo Jesus. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.